Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês parecem que estão dormindo. Dormiram bem? Eu passei a noite com a cama nas costas. Eu acredito que você também. Sim ou não? Algumas pessoas ainda estão tentando entender o que eu disse. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 13. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, tem algo para comer? Não, responderam. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, ou 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te dar graças por essa manhã e por nós estarmos aqui reunidos em torno de ti para ouvir a tua palavra. Fala conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Com certeza você conhece esse texto. E é comum lermos esse texto pensando em quem? Pensando em Judas. É isso? Pensando em quem? Vocês leram o texto ou não? Pensando em quem, irmãos? Vocês são pastores, estão falando? Pensando em quem? Vocês vão falar ou não? Pensando em quem, irmão? Falem alto. 1, 2, 3. Sim. Vocês estão com medo de falar? Ou então ainda estão dormindo.
Normalmente nós, quando lemos esse texto, nós pensamos em Pedro, ou na perspectiva de Pedro. Só que eu quero convidar vocês a olhar esse texto por uma outra perspectiva, pelo olhar de Jesus. Se você tem a mente fértil como a minha, quando eu leio esse texto, eu estou olhando para o texto dentro do barco. Eu estou olhando para esse texto, observando os discípulos dentro do barco. Mas eu quero que você mude sua câmera e volte e gire para o lado de Jesus, para olhar esse texto a partir da visão de Jesus. E o versículos 3 e 4 diz o seguinte: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, o que, irmãos? Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus estava na praia, e a minha pergunta é: o que é que Jesus estava fazendo ali? O que Jesus estava fazendo ali naquela manhã à beira-mar? Consegue pensar? Ou Tomé não está batendo com bebé? Pastor, o que é Tomé e bebé? São os dois neurônios que vocês devem estar aí funcionando. Se não estiver batendo, não está raciocinando direito. O que é que Jesus estava fazendo ali naquele amanhecer, na praia? Ele foi ao encontro dos seus discípulos. E se nós olharmos para trás, nós vamos imaginar que isso deve ser uma coisa natural, e não é. Porque Jesus já havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus aqui estava ressuscitado. Jesus estava ali porque ele foi atrás dos seus discípulos. Ele não os repreende, ele não os condena por estarem no barco, ele não os abandona por aparentemente eles terem voltado atrás. Voltado atrás como? Pedro havia negado Jesus. Todos os discípulos correram, fugiram quando Jesus foi preso. Em outras palavras, todos os discípulos que estavam com Jesus durante 3 anos, sendo preparados por Jesus, para esse momento, depois da ressurreição dele, haviam sumido, corrido, fugido, abandonaram Jesus, abandonaram tudo o que haviam aprendido. E o que Jesus está vendo? Você está comigo ali do lado da praia, você não está no barco com os discípulos, você está com Jesus na praia. E o que Jesus está vendo? Jesus está vendo Pedro, Tiago e João no barquinho, Tomé, Natanael e mais 2 discípulos que não citam. E o que Jesus vê? Jesus vê frustração. O que Jesus vê? Jesus vê decepção. E a princípio, quando eles olham para a praia, eles não reconhecem que é Jesus.
Então Jesus diz para eles: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Jesus disse: pegue a rede e jogue do lado direito e vocês encontrarão. E eles obedecem e jogam. Quando traz 150 grandes peixes. E o texto diz, e o discípulo que Jesus amava, porque é ele que está escrevendo, João, é o Senhor. Os olhos abriram, eles reconheceram. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus foi exatamente aonde eles estavam. Os discípulos voltaram a fazer o que faziam 3 anos antes. Mas ali era lugar de frustração, lugar de decepção, não com Jesus, mas com eles mesmos. O pensamento deles talvez fosse: como pode? Como eu pude fazer isso? Pedro, como eu pude negar Jesus? E os discípulos: como pode? Tudo aquilo que ele prometeu, que ele falou, ele cumpriu, e nós não cremos. E nós não esperamos, nós o abandonamos, nós desistimos, nós corremos com medo do perigo. Jesus está ali com seus discípulos. No versículo 9, a Bíblia diz: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Essa cena para mim é fantástica. Porque ele pergunta para os discípulos: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Lança a rede. Pescaram 150 grandes peixes. E eles chegam no mar, eles arrastam aquela rede pesada. Eles passaram a noite tentando pescar. E eu imagino que num silêncio tremendo, porque ninguém conseguia falar nada, por causa da decepção, da tristeza, da frustração. E quando eles chegam na beira do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, é o mesmo lugar, o lago de Genezaré. Tem brasa, tem peixe e tem pão. Jesus provê para eles. Está tudo pronto. E o que isso fala para nós? Graça. A graça de Deus. Jesus tinha toda a oportunidade ali para acusá-los. Jesus tinha toda a autoridade e propriedade para dizer: vocês me abandonaram. Pedro, eu não disse que você ia me negar? Todos vocês fugiram. Ninguém ficou comigo. Ninguém foi ali me dar apoio. Eu passei 3 anos com vocês. Eu ensinei a vocês. Vocês viram milagres. Jesus não fala nada disso. Porque a intenção de Jesus não era frustrar os discípulos. A intenção de Jesus era resgatar os seus discípulos. Jesus preparou a mesa da comunhão.
E Jesus restaura ali com os seus discípulos a comunhão. Algo que era tão comum entre eles. 3 anos caminhando, viajando, indo para tantos lugares. E na última ceia, Jesus reparte o pão, dá o vinho, antes de ir para a cruz. E agora, eles estão ali sentados. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles. Eu fico imaginando que eles estavam ali, mas um pouco à distância, todos sem jeito. É ou não é assim? Quando a gente erra com alguém, a gente não consegue nem olhar para os olhos. A gente se sente todo errado, né? Fica por ali, não sabe se senta, não sabe se fica em pé, não sabe onde põe os braços. Isso eles estão diante de Jesus ressurreto. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles. E Jesus entrega para eles o pão e depois o peixe. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus ressuscitado, Ele serve, mais uma vez, aos seus discípulos. Jesus está ali. Jesus foi até onde estavam os seus discípulos. Jesus não esperou que seus discípulos passassem o tempo e fosse reconhecendo, fosse atrás dele. Jesus prepara a mesa e restaura a comunhão com eles. Jesus cria o diálogo. Jesus está com eles. E depois de comerem, aí vem a pergunta crucial. Jesus olha para Pedro e faz a pergunta 3 vezes. Na nossa língua, é uma mesma pergunta. No original, ele faz 3 perguntas: agapau, filéu, amor. Mas eu quero simplificar com a pergunta que Jesus faz a Pedro. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Jesus foi exatamente no ponto central da vida de Pedro. Como perguntar isso para alguém que eu havia traído? Para alguém que tinha dito para outras pessoas que jamais tinha conhecido ele? Para alguém que havia o abandonado? Jesus não estava questionando Pedro, Jesus estava levando Pedro a entender que o amor que ele tinha por Jesus estava ali, e que ele precisava se recompor, e ver que o seu coração estava diante do Senhor. Jesus restaura o coração de Pedro. Como, pastor? Jesus pergunta 3 vezes e na 3ª vez Pedro se entristece. Isso quer dizer que quando Jesus chegou ali, que deu pão, deu peixe, sentou com eles, quando João identificou, é o Senhor, reacende no coração deles a esperança.
começa a queimar. Jesus está ali. Ele se entristece porque Jesus pergunta. Mas ele se entristece porque Jesus pergunta: você tem amor de amigo comigo? Porque a primeira pergunta, quando ele faz, você me ama? Ele diz, você me ama mais do que isso? Você tem amor agapau? Na última, você tem amor filéu? Você tem filéu? A resposta de Pedro qual foi? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus faz algo que para Pedro é inesperado. Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. Jesus restaura o chamado de Pedro. Jesus reacende a chama do chamado. Jesus o chama para fazer aquilo pelo qual ele foi despertado. E aí estamos nós aqui nessa manhã. Jesus está aqui. Jesus, ele veio ao nosso encontro nessa manhã. Jesus preparou a mesa aqui para nós. E ele prepara para nos alimentar da sua presença. Para nos alimentarmos da sua palavra. Porque a sua palavra é comida. Mas o próprio Jesus é o Logos. O próprio Jesus é a palavra. Se nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos de Jesus, da sua presença. E assim, Jesus quer dizer para nós, nessa manhã, eu quero que você faça aquilo para o qual eu chamei você. Vamos ficar de pé? Jesus restaurou a comunhão. Jesus restaurou o coração. Jesus restaurou o chamado. Você tem sido chamado, você tem sido chamada, mas muitas vezes você está numa montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Foi assim com os discípulos. Às vezes a sensação é de que Jesus dessa vez não vai me perdoar. Senhor, eu falhei. Senhor, eu estou fugindo. Senhor, eu estou desistindo. Há uma frustração, mas Jesus não veio trazer frustração. Jesus veio trazer restauração. Jesus vai restaurar o chamado que Ele tem na sua vida. Quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor.
Se sinta na praia agora. Feche seus olhos, sinta na praia. Você está ouvindo o estalar das brasas queimando? Todo mundo aqui sabe o que é fogueira e sabe o estalar, né? Das brasas. Porque Jesus já preparou tudo. Jesus preparou uma comida para você. E Ele diz assim: o que você tem, o que você pescou, o que você conseguiu, traga para cá também. Mas Ele quer servir você nessa manhã. Ele quer restaurar você ao chamado que Ele tem feito a você. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Naquela manhã os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam com fome, os discípulos estavam vazios, os discípulos estavam frustrados, os discípulos estavam decepcionados com eles mesmos. Mas naquela manhã, Jesus estava ali. Jesus não os abandonou. Nessa manhã, Jesus está aqui. Jesus tem chamado você. E nessa manhã, nesse pequeno tempo, Ele quer restaurar isso na sua vida. O chamado que Ele fez a você. Então o altar está aqui aberto, para que você venha e se coloque diante do Senhor. E diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E rapidinho, que já passamos 6 minutos do horário. Feche seus olhos, vem aqui. Deus chamou você. Deus chamou você. Jesus nessa manhã está dizendo isso para você. Jesus está dizendo isso para você. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então faça o que lhe chamei para fazer. Cuide das minhas ovelhas. Então faça o que lhe chamei para fazer. Então faça o que eu lhe chamei para fazer.
Então faça o que eu lhe chamei para fazer. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã aqui. Deus, Senhor Jesus, nós sabemos que há brasa, há pão e há peixe. E tu estás aqui agora, se aproximando de nós e nos servindo. E tu faz a mesma pergunta que fizeste a Pedro: você me ama? Você me ama? E a nossa resposta, Senhor, sim, claro, Deus, eu te amo. E tu estás dizendo: faça o que eu lhe chamei para você fazer. Faça o que eu lhe chamei para você fazer. Senhor, a teus filhos, tuas filhas aqui nessa manhã. Senhor, fortalece o chamado no seu coração. Fortalece, Senhor, a convicção no coração do teu filho, da tua filha. Senhor, fortalece a fé de saber que é o Senhor que está aqui, que é o Senhor que está com ele, que está com ela, que foi o Senhor quem chamou. Portanto, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que ensina, é o Senhor que prepara, é o Senhor que envia. Senhor, vem sobre a vida de cada um agora e enche com teu Espírito Santo. Abraça-o, abraça, porque é isso que tu faz. Tu não frustra ninguém quando esse alguém te busca com o coração disposto, mas tu restauras, tu renovas, tu reacende a chama no coração, tu preparas tudo com a tua graça e tu enche o coração do teu amor e do teu Espírito. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, em nome de Jesus. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Diga. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, o lugar de honra, e o lugar de honra, e o lugar de reconhecemos quem tu és, e o lugar de reconhecemos quem tu és, e o lugar de honra. Deus nos abençoe, querido.